Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Web Cristo Consolador. Esse canal maravilhoso que está aí, que foi criado para a divulgação da doutrina espírita, que já está aí há 3 anos no ar, né? Trazendo conhecimento doutrinário, trazendo esclarecimentos profundos, né? Consolações, entendimento. E vamos lá. Eu sou Paulo Silva, nós vamos falar aqui do livro O Problema do Ser, do Destino, do Ser, do Destino e da Dor, na lição FEB, e O Problema do Ser, do Destino, na lição do CELD, né? Hoje nós vamos abordar as vidas sucessivas, as crianças prodígio e a hereditariedade. Isso foi dividido em 2 módulos. Esse hoje é um módulo muito rápido que nós vamos dar, postergando para a semana que vem um estudo mais completo e final sobre as crianças prodígios e a hereditariedade, aqui desse livro de Leon Denis. Vamos então fazer a nossa oração. Pai, Divino Mestre, Divino Criador, Cristo Jesus, todas as entidades que estão ajudando na gestão deste excelente canal e todos os demais, né, todos os espíritos que nos ajudam, sempre pedimos então a proteção e o devido ajuda para que possamos esclarecer melhor este assunto para os que estão nos assistindo. Graças a Deus. Já antes de nós começarmos, peço àqueles que forem assistir ou que assistirem posteriormente que possamos divulgar esse excelente canal, divulgar para os amigos, para todos os nossos conhecidos, para que possamos aí ajudar aquele que tem dúvida, ajudar a divulgação da doutrina espírita, lembrando sempre que o conhecimento adquirido deve ser transmitido, deve ser partilhado, porque estamos numa terra, num plano de provas e expiações. Vamos lá. Leon Denis aprova as vidas sucessivas, né? Ele diz o seguinte: nós já vemos aqui, antes de nós encararmos isso, nós já vimos aqui um estudo, né? Já é um estudo das vidas sucessivas, eles já foram abordados aqui na unidade 2, o problema do destino. Então, a primeira parte que Leon Denis já começa a falar, né, já começou lá no dia 11 de maio, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, e que foram subdivididos em dois tópicos. Depois vem as provas experimentais, a renovação da memória, as vidas sucessivas, renovação da memória 2, renovação da memória 3 e 4, foram divididos. Isso aborda, ele faz um estudo já
ele complementa o seu estudo, ele vai abordando aqui várias situações, dentre as quais o retorno à alma-carne, aquela magnetização do Coronel de Rochat, daqueles indivíduos encarnados em que eles faziam um retrocesso. Ele aborda ele aborda principalmente que a nossa passagem por esse orbe e por qualquer outro orbe, ela se dá sob o influxo de diversas leis, né? Então a gente já começa a ver aqui, ó. A gente começa a perceber que existe uma pluralidade das almas, uma pluralidade das existências. E que a vida, que nós, que somos espíritos eternos, nós não somos uma tábula rasa. Nós já trazemos de outras vidas várias situações, e isso foi provado aqui nas semanas passadas, e nada se perde na nossa evolução. Nada se perde. Então vamos lá. Vamos começar aqui a leitura do primeiro parágrafo, como eu sempre faço, que ele já dá o tom que Leon Denis começa a abordar este assunto. Então ele vai falando o seguinte, ele fala o seguinte: certas manifestações precoces do gênio podem ser consideradas como provas da pré-existência, no sentido de que são uma revelação das obras realizadas pela alma em outros ciclos anteriores. Para tal, nós vamos falar aqui, esse capítulo pode até parecer um pouco tedioso, mas ele está recheado aqui de exemplos, tá, dos quais eu vou abordar um pouquinho, mas existe uma excelente obra de Gabriel Delaney chamada A Reencarnação. É fácil de achar essa obra do Gabriel Delaney. Vou rechear Delaney, né? Vou rechear também com algumas reportagens que eu pesquei aqui na internet, para que possa nos elucidar aqui de uma melhor forma. Tem aqui alguém aqui que falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou... tá congelando a imagem. Falou aqui, né? Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Os fenômenos desse gênero registrados pela história não podem ser fatos soltos sem ligação com o passado, produzindo-se ao acaso no vazio dos tempos e do espaço. Eles demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a esse mundo com todo um passado de trabalho e evolução, resultado de um plano traçado e de um objetivo perseguido ao longo das suas existências sucessivas. Então, Leon Denis, né, ele já tinha, como eu falei aqui, já nos capítulos preliminares anteriores, já tinha exposto muita coisa sobre a reencarnação, mas agora ele está abordando o fenômeno da criança prodígio. Do que ele está falando exatamente? Ele está falando daquelas crianças assim, que já começam da mais tenra idade a ter alguns talentos que fazem que a sobressaiam. E isso vocês podem procurar no YouTube. Coloca lá criança prodígio, espiritismo, vocês vão ver vários exemplos aqui. Nessa época aqui, Leon Denis, não existia televisão, não existia YouTube. E hoje, para vocês verem a magnitude, busca lá menina prodígio, menino prodígio, vocês verão com riqueza de detalhe e ao vivo praticamente, né?
o que Leon Denis está relatando aqui. Eu vou começar aqui falando de alguns espíritos que já estiveram entre nós, que são, digamos assim, entre aspas, famosos, que a literatura não nos deixa mentir. Isso é prova histórica. E Leon Denis aqui levanta algumas questões que são difíceis de responder. Eu achei um site aqui de uma revista que fala aqui algumas, digamos, sandices, né? Por exemplo, aqui, a vida de Mozart, que vocês sabem que Mozart já começou a tocar e a compor desde os 4 anos, né? É por isso que eu estou falando aqui o destaque, né? Os gênios prodígios, né? Vocês vão ver, né, escolas de altos talentos que existem, né? Vocês vão procurar, vocês vão perceber que existe aí uma vastidão de crianças e jovens cuja inteligência, cujos hábitos estão acima da média, e você não tem nenhuma explicação. Você pode até apelar para ele hereditariedade, mas vocês vão perceber que os pais muitas vezes não conseguem acompanhar, não acompanham os seus rebentos. Procurem, vocês vão ficar apaixonados. Mas Leon Denis, ele começa a descerrar o véu por detrás desses fenômenos, porque muitas das vezes a gente só vê só aquela casquinha. Olha, o fenômeno está ali, aquele criança está tocando piano, não erra, a outra está regendo a orquestra, a outra sabe matemática. Mas da onde vieram isso? Eles tiveram treinamento para tal? Por exemplo, Mozart, com 4 anos, compôs, deixa eu ver aqui, só para não falar besteira, ele compôs, deixa eu ver aqui, ó, Mozart, sua faculdade, ele já compunha ópera, ele já tinha ele não tinha treinamento nenhum, como nós vamos ver aqui, e ele já executava aos 4 anos uma sonata ao piano. Olha, meus amigos, vocês já treinaram tocar piano? Lá, um piano que tem ali um teclado, tem 5 oitavas, né? 5 vezes 8, 40 teclas, um piano muito mais. Como uma criança de 4 anos vai tocar um piano, ainda mais uma sonata? Como uma criança, aos 8 anos, consegue compor uma ópera? As crianças de hoje, com 8 anos, estão começando a ler. Por mais que a gente chegue e fale, não, elas já mexem em celulares, já começam é fácil para elas argumentam como adulto, mas o padrão destes que vou falar aqui fogem da média. É muito acima já, até para os padrões de hoje. Uma criança jogando xadrez, uma criança que é um dos jogos mais difíceis, né? Não é só mover o peão para cima e para baixo, mas é dominar toda uma técnica, todo um conteúdo para que possa jogar xadrez, né? Então vamos lá. Como o Leon Denis falava aqui, cada encarnação encontra na alma que reedita a sua vida uma cultura particular, aptidões, aquisições mentais
colocar mais para cá, né? Mexer um pouquinho aqui para chegar, ficou melhor, né? Melhor enquadrar. Então, aptidões. Ultimamente, um bairro onde eu vivo se tornou-se um bairro barulhento. Um problema sério, mas tudo bem. Cada encarnação encontra na alma que reedita a sua vida uma cultura particular, aptidões, aquisições mentais que explicam sua facilidade de trabalho e poder de assimilação. É por isso que Platão dizia: aprender é recordar-se. Interessante essa frase. Aprender é recordar-se. E a lei da hereditariedade vem muitas vezes entravar, em certas medidas, aquelas manifestações de individualidade, pois o espírito só pode tecer seu envoltório com os elementos postos à sua disposição por essa hereditariedade. Vamos rezar aqui para que possa tudo se resolver, né? Os carros dos bombeiros estão passando aí. Pois bem, vamos explicar um pouquinho o que ele está falando aqui. Ele está falando, vamos supor, eu posso ser, nós sabemos que nós somos espírito, perispírito e matéria, correto? Então, se eu tiver um problema, vamos supor, se eu nascer cego, ou pego uma doença e fico mudo e surdo, ou levo uma pancada na cabeça, eu posso ser um espírito de gênio. Nós sabemos que isso ocorre. Caso vocês esqueçam, dê uma olhadinha lá na semana passada. Então o espírito não tem instrumento para se manifestar. Quer dizer, ele pode nascer sem mãos, apesar de ele ter a genialidade, já trazer, ele está falando aqui, trazer aptidões, aquisições mentais, ele não vai conseguir se expressar. Então, para que ele se expresse corretamente neste plano, é necessário que todo o seu arcabouço, né, que o planejamento ele tenha se concluído e levado a termo, para que, se ele não tiver problemas, a gente pode dizer, alguns problemas espirituais, né, no caso, uma encarnação mais problemática, ele pode estar tudo a termo e na hora de ele nascer, o médico não conseguir tirar a tempo. Enfim, nós vemos muita coisa mais ou menos relacionada a isso na semana passada, naqueles que os espíritos eram magnetizados. Enfim, a gente vê isso, a gente pode entender melhor o que eu estou falando agora, né? Então a gente vê o seguinte: entretanto, a despeito das dificuldades materiais, vemos em alguns seres produzirem-se desde a mais tenra idade faculdades tão superiores e tão desassociadas de seus ascendentes. Vejam bem, olha, faculdades superiores e desassociadas dos seus ascendentes. Então ele está falando aqui, trocando em miúdos, que os pais, tá, não são são fator sine qua non. Tá? Então, por exemplo, se eu nasci músico, é porque um músico de renome, como Mozart, é porque seus pais eram músicos de renome? Não é bem assim. Tá? Ninguém consegue desenvolver uma faculdade com 4 anos. Como é que eu vou treinar piano para tocar? Eu preciso de mais de 1000 horas de treino para tocar um piano, para tocar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, para descobrir o dó maior, para descobrir as claves, enfim, é todo um treinamento que se você se propuser a fazer hoje, você vai encontrar dificuldades. Lê o pentagrama lá, musical. Não sei nem se essa época tinha notação musical tal como conhecemos hoje. Então a gente vê, é uma dificuldade. Mesmo na escola, eu vejo
aqueles que já fizeram aula de música, para começar a ler o pentagrama. Eu me lembro assim, ó, as memórias, clave de sol, clave de dó, o ritmo, como é que fica isso? Como é que você vai colocar as notas musicais? Como é que você vai ler? Como é que você pega aquilo ali, vai treinar, vai reproduzir no instrumento? Então a gente vê que é difícil. Não é para qualquer um. Se fosse para qualquer um, todos aqui leriam e tocariam, né, qualquer instrumento. E a gente sabe que não é assim. É pegar o ritmo, enfim, é uma série de fatores. E a gente vê, tá? Por exemplo, aqui ele começa com o estudo da música. Então ele vê aqui, olha só. É frequentemente citado o caso de Mozart, que executou uma sonata ao piano com 4 anos de idade e com 8 compôs uma ópera. Paganini e Teresa Milanolo, bem pequeninos ainda, tocavam violinos maravilhosamente bem. Aqueles que acham que é moleza, tentem tocar. Liszt, Beethoven, Rubinstein eram aplaudidos aos 10 anos de idade. Michelangelo, Salvador e Rosa revelaram-se de repente com talentos imprevistos, né? Michelangelo, procurem na internet e vocês vão ver Capela Sistina, vocês vão ver várias coisas pintadas por Michelangelo, esplendorosos, maravilhosos. Infelizmente, eu não consigo de ver pessoalmente, né, ir na Capela Sistina e ver, né, enfim, mas vocês poderão procurar na internet, como eu procuro, e faço uma viagem também, né? Salvatore Rosa revelou-se de repente com talentos improvisos. Pascoal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana. É preciso comentar isso aqui. Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. Aqui ele faz uma menção ao livro de César de Lombroso, L'Homme de Gênio, uma tradução francesa. Eu falei meu idioma aqui, é péssimo, né? É um homem de gênio. Deve ser um livro de César de Lombroso. Aqueles que não conhecem a produção de César de Lombroso, procurem na internet, vocês vão ver ali. Mas aqueles que já têm uma formação em direito poderão ver que não é tão desconhecido assim. Ele vai citando aqui Napoleão. Napoleão notabilizou-se por sua aptidão prematura para a guerra. Criança ainda, não brincava de soldadinho como as crianças de sua idade, mas com um método extraordinário que parecia aurir em si mesmo. Nós sabemos, né, que Napoleão é a reencarnação, né, de César, né, Júlio César. Algumas correntes pregam isso. A gente sabe que o advento de Napoleão parece, eu estava conversando sobre isso, que o seu espírito guia era nada menos de Kardec naquela época. A importância de Napoleão no contexto da Europa, na época que ele viveu. A gente pode pesquisar aí as guerras napoleônicas. Enfim, como você vê, tá, que a importância do advento de Napoleão para a formação da Europa moderna. Com tudo que ele trouxe, com o desvio que aconteceu, mas foi importante a vinda dele. O século XVI deixou-nos a lembrança de um prodigioso poliglota, Jacques Chiron, que Scaliger chamava de um monstro de gênio. Era escocês e com 15 anos conversava em latim, em grego, em hebraico, em árabe, sobre qualquer assunto. Aos 14 anos já havia conquistado o grau de mestre. Nós vamos pesquisar, vocês podem pesquisar as crianças prodígios de hoje, vocês vão ver quais os talentos maravilhosos que esses espíritos já trazem. Mas eu acho interessante a gente perceber o seguinte, gente, eu, particularmente, um pensamento particular meu, cada
que a gente vê, cada gênio, cada, cada espírito que sai da curva normal, né? Saulo de Tarso, né? Jesus, Khalil Gibran, Gandhi, Madre Teresa, eles apontam que nós poderemos ser algum dia. Eles desdobram, vêm aqui, alavancam o progresso humano, mas eles apontam, assinalam que vós também podereis ser. E isso é muito interessante a gente perceber que as leis do progresso, elas são incessantes, elas nos empurram. Nós poderemos chegar lá se exercitarmos adequadamente a vontade suprema gerente da alma. E assim a gente vai avançando. Henri de Heineken, nascido em Lubeck em 1721, falou quase ao nascer. Com 2 anos, sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e logo começou a pronunciar pequenos discursos. Com 2 anos e meio, submeteu-se a um exame de geografia e história antiga e moderna. Alimentava-se apenas com o leite de sua ama. Presta atenção nisso, né? Quiseram desmamá-lo. Ele definhou e faleceu em Lubeck em 27 de junho de 1725, antes de fazer 5 anos, afirmando suas esperanças na outra vida. Ele era, diz as memórias de Frébeuf, delicado, fraquinho, ficava doente com frequência. Esse jovem fenômeno teve plena consciência da proximidade de seu fim, falava disso com uma serenidade, no mínimo, tão admirável quanto a sua sabedoria prematura. E, querendo consolar seus pais, dirigia-lhes encorajamentos baseados nas crenças que partilhavam. Aí, olha só que interessante, né? Olha só, dirigia-lhes encorajamentos baseados nas crenças que partilhavam. Então, ele provavelmente já conhecia muito mais, mas não violentava as consciências de seus pais. Olha que exemplo interessante, né? Nos últimos séculos, a história assinala um grande número dessas crianças prodígios. O jovem Van de Keenhove, de Bruges, morreu com 10 anos e 11 meses, em 12 de agosto de 1873, deixando 350 quadros magistrais, alguns dos quais disse Adolphe Sidré, membro da Academia Real de Ciências e Letras e Belas Artes da Bélgica. Poderiam ter sido assinados por nomes como Dias, Salvador Rosa, Cornot, Van Gogh, etc. Outro menino, William Hamilton, estudava o hebraico aos 3 anos. E aos 7 possuía conhecimento mais extenso que a maioria dos candidatos ao magistério. Eu vejo ainda, dizia um de seus pais, a responder uma questão de alta matemática e depois afastar-se correndo, puxando seu carrinho. Interessante, né? Aos 13, sabia 12 línguas. Aos 18, causava admiração nas pessoas que o rodeavam, a ponto de um astrônomo irlandês dizer sobre ele: não digo que ele será, mas já é o primeiro matemático de seu tempo. Nesse momento, a Itália se sente honrada por possuir um linguista fenomenal, Sir Trombette, que ultrapassa muitos de seus antigos compatriotas, o célebre Pic de la Mirandole e o prodigioso Mesofante, aquele cardeal que discursava em 70 línguas. Interessante, né? Olha só, um cardeal Mesofante que discursava em 70 línguas. 70 línguas diferentes. Prestem bem atenção do que o espírito pode alçar lá, naquela época, que hoje, porcamente, a gente consegue fazer, lógico, hoje, com a inteligência artificial, com milhões, consumo milhões de energias,
A gente sabe que esses computadores, eles já são um fenômeno que já acompanha, eles consomem uma quantidade absurda de energia para dar isso que a gente tem hoje. E aquele cara já falava 70 idiomas. Olha só o que a gente vê hoje, a máquina fazendo, o que o espírito humano é capaz de fazer. O que nós vemos aqui é o espírito na sua manifestação, encarnado, mas que ele está falando aqui que nós estamos vendo a ponta do iceberg. Trombete nasceu numa família de bolonheses pobres e completamente ignorantes. Sozinho na escola primária, aprendeu francês e alemão e em 2 meses lia Voltaire e Goethe. Aprendeu árabe só de ler uma biografia de Abel Kader naquele idioma. Um persa de passagem por Bolonha ensinou-lhe sua língua em algumas semanas. Com 12 anos, aprendeu sozinho e simultaneamente o latim, o grego e o hebraico. Depois estudou quase todas as línguas vivas e mortas. Seus filhos asseguram que atualmente ele conhece aproximadamente 300 dialetos orientais. O rei da Itália o nomeou professor de filologia na Universidade de Bolonha. No Congresso Internacional de Psicologia em Paris, em 1900, o senhor Charles Richer, da Academia de Medicina, apresentou em uma Assembleia Geral, com todas as sessões reunidas, um menino espanhol de 3 anos e meio, chamado Pepito Ariola, que tocava, impressionava, tocava e improvisava ao piano áreas variadas de riquíssima sonoridade, reproduzindo o comunicado feito pelo Sr. Richer aos congressistas na sessão do dia 21 de agosto de 1900. Então, aqui, antes de a gente passar por esse comunicado, a gente vê o seguinte: testemunhas, um congresso espírita internacional em Paris, em 1900, na virada do século XIX para o século XX. Eis que conta a mãe dele sobre a maneira pela qual, pela primeira vez, ela percebeu os 2 musicais extraordinários do pequeno Pepito. O menino tinha mais ou menos 2 anos e meio, quando descobri pela primeira vez, e por acaso, suas aptidões musicais. Naquela época, um músico amigo meu mandou-me uma composição sua e comecei a tocá-la com bastante frequência. É provável que a criança ficasse prestando atenção, embora eu não me desse conta disso. Então, certa manhã, eu vi tocar aquela mesma área em um cômodo vizinho, porém, com tanto domínio e precisão que eu quis saber quem usava tocar piano daquele jeito, em minha casa. Entrei no salão, olha que coisa interessante, e vi meu menininho só tocando aquela área. Estava sentado em um banco alto, onde subira sozinha. Ao me ver, começou a rir e me disse: "Oi, mãe." Achei que aquilo fosse um verdadeiro milagre. A partir de então, o pequeno Pepito pôs-se a tocar sem que sua mãe lhe ensinasse, tanto as áreas que ela própria executava diante dele ao piano, quanto as áreas que ele inventava. Em pouco tempo, tornou-se suficientemente hábil para, em 4 de dezembro de 1899, isto é, sem ter ainda completado 3 anos, tocar diante de um auditório bem numeroso de críticos e de músicos. Em 26 de dezembro, com 3 anos e 11 dias, tocou no Palácio Real de Madrid, diante do rei e da rainha mãe, 6 composições que criaram e que foram bem apreciadas. Ele não sabe ler. Ele não sabe ler, nem música, nem alfabeto, não tem talento especial para desenho, mas às vezes diverte-se escrevendo áreas musicais. É claro, o que escreve não tem sentido algum. Entretanto, é muito engraçado vê-lo pegar um pedacinho de papel e fazer, na parte de cima deste, um rabisco que parece significar a natureza das peças,
sonata, habaneta ou valsa, e depois disso escrever linhas pretas que ele afirma serem notas. Ele olha para aquele papel satisfeito, pôs seu piano e disse: vou tocar isso. E de fato, com aquele papelzinho tosco, diante dos olhos, improvisa de maneira surpreendente. Em verdade, o que é de mais impactante nele não é nem o dedilhado, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Ele tem uma riqueza de expressão impressionante, quer se trate de uma peça triste ou alegre, marcial ou enérgica, a expressão é tocante. Muitas vezes mesmo, essa expressão é tão forte, tão trágica, que certas áreas melancólicas ou fúnebres, que se tem a sensação de que Pepito não consegue, com seu dedilhar imperfeito, exprimir todas as ideias musicais que vibram dentro dele. Deste modo, eu ousaria dizer que ele é um músico muito maior do que parece. Ele não só reproduz as peças que acaba de ouvir, sendo executadas ao piano, mas também consegue executar ao piano áreas que ouviu serem cantadas. E é maravilhoso vê-lo buscar, imaginar, reconstituir os acordes do baixo e da harmonia como só um músico hábil poderia fazê-lo. Então, aqueles que estiverem escutando, que são músicos, ou que sabem tocar um instrumento, podem perceber aqui o relato dessa mãe de tão maravilhoso que é. Tocar, meus amigos, um instrumento, tocar uma música, reproduz impressões tão vivas do nosso espírito. E uma vez, eu estava lá, e é pura matemática a música, né? Então, quem quer ser bem em matemática, aprenda a tocar música. Desde então, o jovem artista seguiu o curso de seus crescentes sucessos. Tornando-se um violinista incomparável, surpreendeu o mundo musical com seu precoce talento. Já tocou em diversos grandes concertos em Leipzig, na Alemanha, né, e apresentou exibições musicais em Petersburgo. Petersburgo é lá na Rússia. Acrescentando-se nessa lista um nome de Willy Ferreiros, que, com 4 anos e meio, regia com maestria a orquestra do Philippe Berger, né, em Paris, e depois a do Cassino de Lyon. Aí vocês vão perceber, procurem na internet, vocês vão achar coisas maravilhosas, esplendorosas, que vocês confirmam o que Leon Denis ele fala, né? Acrescentamos nessa lista, né? Estou repetindo. É um menininho que usa com galhardia casaca preta, colote de cetim, o colete branco e o sapato de verniz. De batuta na mão, rege com uma distinção, uma segurança, uma precisão incomparáveis a uma orquestra de 80 músicos, atento ao menor detalhe, cuidadoso com as minúcias, escrupuloso observador do ritmo. Gente, como é difícil você pegar ritmo. E aí, sim, a gente ele vai encerrando, né? Ele fala aqui: a Universidade de Nova Orleans acaba de atribuir um diploma de médico a um estudante de 5 anos chamado William Green. Depois os examinadores declararem publicamente que o jovem esculápio era o mais sábio dos osteólogos, a quem já tinha atribuído tal certificado. A respeito disso, os jornais transatlânticos publicaram uma lista de suas crianças prodígios. Uma delas, com apenas 11 anos de idade, fundou um jornal chamado Tissune Home, que desde o 3º número já expediu uma tiragem de 20 mil exemplares. Entre os pregadores americanos, cita-se o jovem Denis Mahan de Montana, que desde 6 anos de idade impressiona os fiéis com seu profundo conhecimento das escrituras e da eloquência dos seus verbos. Nós vamos deixar depois, para a semana que vem, as impressões e a profundidade que Leon Denis explora mais esse capítulo. Mas antes eu queria ver aqui, dei uma olhadinha aqui no Consolador, achei um artigo muito interessante, e é muito bom a gente pensar que, como eu falei aqui, o espírito
às vezes, necessita desse abafamento, é como se fosse ali um esquecimento seletivo, né, feito pela carne. Mas os talentos que esses espíritos conseguem aqui ultrapassar, nós vamos estudar na semana que vem o porquê, mas nós precisamos pensar que os talentos, eles não são abafados de todos, mesmo na nossa presente encarnação. De onde vem, a gente pode fazer algumas perguntas que podem rechear e melhorar a nossa compreensão. A primeira delas é o seguinte: de onde vêm os nossos gostos? Ah, eu posso falar que desde pequeno, eu acho interessante isso, desde pequeno. Desde pequeno, o infante, a criança, tem seus gostos definidos. De onde que vêm esses gostos? Tem suas predileções. De onde que vêm essas predileções? Tem suas paixões. De onde vêm essas paixões com 2, 3 anos de idade? Às vezes você vê crianças já falando, eles se destoam da média, mas ocorre com muito mais frequência. Hoje, a catalogação, a busca dessas crianças prodígios, existem escolas especializadas em que você encaminha, que a gente fala uma criança com QI superior à média, para que ela possa desenvolver as suas habilidades para o bem da humanidade. São poucas escolas, não sei se aqui no Brasil existe, tá? Mas que lá fora existe, que são para essas crianças prodígios poderem se expressar, poderem alavancar seus conhecimentos. E nós vamos hoje, precocemente, ficando por aqui, encerrando a nossa transmissão, agradecendo e pedindo e explicando o seguinte: espalhem seus conhecidos, o link desta rádio, né? Comentem, toquem no sininho, enfim, vamos espalhar o conhecimento do bem. Em vez de ficar postando coisas que a gente não sabe se é verdade, ficar reproduzindo ditos de ódio, ditos aí inverídicos, mentiras que a gente sabe muito bem que são, mas temos o prazer de, às vezes, espalhar, vamos espalhar, fazer uma corrente do bem e vamos espalhar coisas boas como esse rádio canal, que tem tanto conhecimento assim. Vamos pensar cada vez que nós podemos sim fazer a diferença espalhando bem, espalhando belo, espalhando coisas boas e não reproduzindo discursos de ódio, discursos inverídicos. Vamos reproduzir, vamos espalhar a doutrina, vamos espalhar as verdades eternas, porque elas servem como consolador para aquele que necessita delas, assim como serviu para nós. E nós vamos ficando por aqui. Muita paz, uma boa semana e graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.